Ei galera, bom dia, tudo bem? Vamos dando início a mais uma aula da nossa classe de EBD do Nazatim. Hoje nós vamos conversar sobre o livro do profeta Joel, que tem apenas 3 capítulos. Como a nossa revista acabou, dos personagens bíblicos, poxa, nós vamos estar finalizando com o profeta Joel, que foi um cara de extrema importância na Bíblia e que traz ensinamentos para nós até nos dias de hoje. Então vamos estar orando para a gente estar dando início à nossa aula, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Te pedimos que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, Pai, que nós possamos aprender mais de ti e mais sobre a tua palavra. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, como eu já havia dito, o livro de Joel, ele só tem apenas 3 capítulos e ele foi escrito para advertir o povo de Judá, o reino sul, do julgamento vindouro de Deus sobre os seus pecados e para instigá-los também a retornar para Deus. Ou seja, o povo mais uma vez estava distante de Deus e Deus usou o profeta Joel para poder falar com o seu povo sobre esse julgamento que viria até eles e como eles precisavam ter o seu coração voltado para Deus. Mas professora, como assim Reino Sul? Então, vamos a uma pequena aula de história e geografia. O reino dividido na Bíblia refere-se ao período em que a nação israelita foi dividida em 2 reinos: Reino Norte, Israel, e Reino Sul, Judá. Essa divisão, após a morte do rei Salomão, filho de Davi, foi feita, né? Então, após a morte de Salomão, seu filho Roboão herdou o trono de Israel, que unificava e era formada por 12 tribos. Mas, nesse período, havia um descontentamento muito grande entre os israelitas. E isso não é novidade para ninguém, né, gente? E especialmente daqueles que pertenciam à tribo norte. E aí, Roboão, quando assumiu o trono, ele não atendeu às reclamações do povo. Então, com esse desprezo, as tribos norte se levantaram em rebelião. E essa revolta rachou a nação de Israel em 2 partes: Reino Norte e Reino Sul. Muito bem. Roboão, então, uniu um exército para tomar o controle do recém-formado Reino Norte, mas Deus estava no negócio. E proibiu a ação militar, dizendo que os irmãos não podiam lutar entre si, e avisou que essa divisão estava acontecendo de acordo com a sua soberana vontade. E esse versículo se encontra aqui, em 1 Reis 12, 24. Pois bem, a capital do Reino Sul continuou sendo Jerusalém, e diferente dos reinos do reino de Israel, Reino Norte, que vinham de diferentes dinastias, né? Os reis do reino de Judá, que era o Reino Sul, eram descendentes de Davi, e de modo geral, o Reino Sul teve reis que foram mais comprometidos com a vontade de Deus. Mas, ainda assim, o reino de Judá, que era o Reino Sul, teve problemas com a idolatria. Então, por várias vezes, Judá foi avisado pelo Senhor, através de profetas, sobre o juízo do Senhor, que seria derramado por causa do pecado, e um desses profetas foi Joel. Muito bem, agora vamos voltar para a nossa programação normal. Em uma parte, recapitulando, Joel profetizou no reino de Judá durante o 9º século a.C. e provavelmente registrou suas profecias por volta de 820 a.C., nos dias do rei Uzias. E Joel viveu na mesma época que os profetas Jonas, na barriga da baleia, e Amós. Mas assim, eu fiquei sabendo que no capítulo 1 de Joel fala sobre vários gafanhotos, sobre várias pragas secas e guerras. Me explica melhor sobre isso? Isso mesmo. O livro de Joel, ele se inicia no capítulo 1 com um caos total na sociedade, com direito à praga de super gafanhotos, com árvores e pastos secos, e diz que até os animais selvagens pediam socorro porque os rios secaram.
Então Joel traz uma palavra dura de correção para todos, desde as crianças do ventre até para os próprios sacerdotes, porque eles também tinham afastado o seu coração de Deus. Eles estavam rasgando apenas as suas vestes, que naquela época era símbolo, como se fosse uma demonstração de arrependimento público, algo hipócrita. Mas Deus ele pede para que o povo rasgue o seu coração e não as suas vestimentas. Então, ele convoca a todos para se encontrarem no templo, para proclamarem um dia de oração e de jejum, pedindo a Deus misericórdia pelo povo de Judá. E no capítulo 2 de Joel, Joel ele descreve a respeito do dia do Senhor, um dia de dor, de sofrimento, onde Deus julgaria o seu povo. E após descrever o dia do Senhor, o Senhor responde Joel, dizendo para que o povo se arrependa de todo o coração e pedindo para que o povo volte o seu coração para ele. Então o Senhor concederia ao povo bênçãos, e bênçãos sem medidas. E a profecia de Joel se cumpre em Atos, no dia de Pentecostes, na época do Novo Testamento, quando o Espírito do Senhor foi derramado sobre uma multidão que ouvia a pregação dos apóstolos. Vou colocar para vocês aqui os capítulos. E no capítulo 3 de Joel, como sempre, Deus maravilhoso vem com uma palavra de renovo para o seu povo. Joel ele profetiza sobre os últimos dias e diz para que até os fracos digam que são valentes. Ou seja, Deus ele renova o seu povo e fortalece as forças do seu povo. Mas o que o livro de Joel, com tantas maravilhas, caos e renovo e profecias tem para nos ensinar nos dias de hoje? Eu separei alguns tópicos, e o primeiro que eu queria deixar para vocês é a respeito de restauração. Depois do caos vem a bonança. Fique calmo e com o seu coração ligado a Deus. Tudo que Deus faz existe um propósito. Se você voltar o seu coração verdadeiramente para Ele, todo o caos vai ser dissipado. Então descanse seu coração, porque a restauração de Deus é algo real. Segundo, a palavra de Deus é segura e o que ele promete, ele cumpre. Isso nós não temos dúvidas, não é mesmo? A Bíblia inteira é feita de promessas e de cumprimento da palavra de Deus, que até hoje tem se cumprido e tem se provado ser real. Outro ponto é que a calamidade, ou seja, o caos, é fruto da nossa desobediência. Deus ele não tem nada a ver com isso, sabe? Não é desejo de Deus que o seu povo se perca, não é desejo de Deus que nós façamos aquilo que é errado, aquilo que vai trazer malefícios, tanto para nossa vida, quanto para a sociedade e quanto para outras pessoas. Deus ele tem palavras pra gente de renovo, palavras de paz. Então tudo de ruim que acontece, todo caos, toda desordem é fruto da nossa própria desobediência, é fruto dos nossos desejos maus dos nossos corações e não daquilo que Deus ele realmente tem para as nossas vidas. O ponto-chave também é que Deus ele escuta um coração verdadeiramente arrependido. Então você não se condene, porque Deus ele não te condena. Se você realmente se arrependeu de todo o coração dos seus erros e das suas falhas, e você rasgou o seu coração e não as suas vestes, como os sacerdotes da época faziam, porque eles eram hipócritas, apenas queriam aparecer para o povo, mostrar para o povo que estavam arrependidos, mas o seu coração verdadeiramente não havia se arrependido. Então, se você não é esse tipo de pessoa que só quer mostrar para as pessoas que você se arrependeu, mas que seu coração realmente está voltado para Deus, fique tranquilo, porque Deus ele te perdoa, Deus ele te renova, Deus ele te restaura. Então não se condene, sabe? Porque o Senhor Jesus, ele não te condena. Ele morreu naquela cruz para te salvar e para levar sobre ele todo o seu fardo, todo o seu pecado. Então Deus ele não te condena e você não precisa se condenar. E por último, mas não menos importante, o derramamento do Espírito Santo que nos conduz à mudança de vida. O Espírito produz amor e coisas novas. A promessa vem com a transformação de um coração quebrantado. O amor de Deus não tem limites. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo, ele produz transformação de vida. Você recebeu o Espírito Santo de Deus, quer dizer que você tem uma mudança de vida. Os seus hábitos mudam, a sua vida muda, você tem uma nova conduta, um novo caráter, um caráter de amor, que demonstra amor pelas pessoas, que demonstra respeito pelas pessoas, na qual você ama o seu próximo como a ti mesmo e cumpre todos os mandamentos de Deus para sua vida. Esse sim é o verdadeiro derramamento do Espírito Santo. É um derramamento de transformação de vida, transformação de caráter, uma transformação que começa de dentro para fora.
Então, pessoal, essa foi a nossa lição. Eu espero que vocês tenham aprendido, que o Espírito Santo tenha ministrado no coração de vocês. E assim como nos dias de Joel, que Deus ele derrame o seu Espírito sobre os nossos corações, que nós venhamos ter mudança de vida, mudança de hábito, para que essa sociedade veja Deus através das nossas vidas. Que nós não venhamos apenas falar do amor de Deus, mas que nós venhamos viver o amor de Deus para que as pessoas vejam Ele através de nós. Amém? Então vamos estar orando para a gente estar terminando a nossa lição do dia de hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Te pedimos que o Teu Espírito Santo continue ministrando nos nossos corações, que o Senhor fale conosco sobre aquilo, Deus, que precisa ser mudado em nós. O Senhor é o Deus que sonda e que conhece os nossos corações. Então te peço, Jesus, que o Senhor sonda, Senhor, os nossos corações e vê se há em nós ainda algum caminho mau. E se ainda existe, Deus, em nós algum caminho mau, que o Senhor traga a luz, Pai, para que nós venhamos nos corrigir, para estarmos, Senhor, no centro da Tua vontade, do Teu querer, para que outros, Senhor, vejam realmente quem o Senhor é através de nossas vidas. Essa é a oração que eu te faço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Gente, então, muito obrigada por terem assistido a aula de hoje. Amanhã, às 19 horas, vamos ter a nossa reunião pelo Google Meet, para que a gente esteja conversando um pouco mais sobre a história do profeta Joel e sobre esse livro sensacional, cheio de promessas, de renovo e de vitória para as nossas vidas. Tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigada.